Nos bastidores de Brasília, as histórias que a história não conta. Apresenta Elisa Rachaus. Estamos aqui na casa da Elisa, professora de espanhol, produtora cultural, aqui no setor de mansões, Sobradinho, em Sobradinho, Distrito Federal. Bom, o meu pai, ele esteve na Segunda Guerra Mundial, ele lutou com a Polônia. Pós-guerra, a família dele, o pai dele primeiro veio para o Uruguai, Montevidéu, e ele também foi para o Uruguai. No Uruguai, ele conheceu a minha mãe, uruguaia. Os dois se casaram e tiveram um filho lá, meu irmão, Jorge Ricardo Rachaus. E quando surgiu a notícia da inauguração de Brasília, saiu em todos os jornais de todo o mundo, tipo um chamado que Juscelino Kubitschek chamou todas as pessoas, independente de raça, credo, origem, que viessem para construir a futura capital do Brasil. A partir dessa notícia, o meu pai, não sei se por intermédio de ser visionário, idealista, aventureiro, não sei qual foi o motivo realmente, ele achou e viu uma oportunidade. Então, um jornal mais importante do Uruguai, o jornal El País, ele publicou um anúncio que se chamava Um Convite ao Triunfo. Nesse anúncio, ele chamava as pessoas para formarem uma cooperativa para virem para a construção de Brasília. Engenheiros, carpinteiros, enfermeiros, agricultores, uma quantidade de seleção de pessoas. Fez entrevistas, recrutou, e a condição que tinha para todas essas pessoas que vinham para cá era para vender os seus imóveis, pedir contas nos seus empregos, pegar tudo o que eles tinham e virem para a construção da nova capital do Brasil, né? Nesse então, eles compraram 2 caminhões de guerra, colocaram todas essas famílias dentro e vieram de Montevidéu até aqui, por estradas bem precárias que antigamente não tinha, muita serra, muito perigo e tudo. Bom, quando eles chegaram no Planalto Central, se direcionaram diretamente à Chácara Lambari, que fica nas imediações de Brasilinha, se não me engano. Quando eles já vieram de lá, passando por todo esse cerrado fechado, virgem, mata virgem mesmo, e chegaram nesse local que as casas eram pau a pique, telhado de palha, paredes de barro, chão batido. E cascavéis e cobras saindo do assoalho pelos buracos que faziam. As pessoas acharam que meu pai estava louco, pegaram os 2 caminhões de guerra, pegaram o que eles tinham e voltaram para o Uruguai. Dessas pessoas ficou só o carpinteiro, o casal de carpinteiro, que se não me engano eles eram italianos, minha mãe vai confirmar isso. Eles foram para Taguatinga. Então em Taguatinga eles fizeram bastante dinheiro, por quê? Porque tudo aqui naquela época era construído de madeira. O outro que ficou foi para Mato Grosso para explorar ouro e lá mataram. Bom, dessas famílias restaram só a minha família e a família desses carpinteiros que a gente não sabe mais notícia deles. Bom, meu pai construiu a casa dele. Aí foi assim, ele conseguiu através do INCRA uma chácara nessa localização que ele já tinha indicado, porque ele achava uma localização privilegiada para plantações, porque tinha água, né, todas essas coisas. Aí, quando eles construíram a chácara, começaram a plantar e tudo, e formaram a cooperativa agrícola, queriam fazer Sobradinho na Granja do Torto.
Aí ele, por influências políticas, que conhecia muitas pessoas, conseguiu conhecer o Ari Cunha, que era do Correio Brasiliense, tinha muito apoio dele na parte do jornalismo. O pessoal, acho que é Ismael Pinheiro, que era o administrador daquela época daqui de Brasília, o governador, né? Sugeriu que fosse Sobradinho. Tá, eu não estou dando afirmação de que ele realmente foi que fez que Sobradinho acontecesse aqui, mas são as informações que eu tenho de lembrança do passado. Bom, se construiu Sobradinho. E o mais bonito de tudo isso é que Sobradinho se formou de uma maneira rápida, bem organizada, dividida em quadras, com faixas verdes. E todas essas famílias que foram colocadas aqui dentro de Sobradinho eram famílias que vinham do Nordeste, pessoas que não tinham parentes, ninguém tinha parentes, eram as famílias sozinhas. Então a característica mais bacana dessa época era que eu não tinha avó, eu não tinha tia. Mas a avó da minha amiga era minha avó, a mãe da minha amiga era minha tia. E todas as crianças e as pessoas que estavam eram meus primos. Então naquela época o evangélico era amigo do macumbeiro, a família que tinha um filho que se desencaminhou como bandido era amigo também do evangélico, era amigo do que era santo, era amigo do que era correto. Não existia discriminação nem nas classes sociais. O rico era amigo do pobre, visitavam-se a casa, a gente comia na casa do pobre, comia na casa do rico, que hoje em dia isso não mais acontece. Tudo o que temos agora aqui no Distrito Federal é divisão de tribos. Segregado. Entendeu? E antigamente a gente só tinha uma família e uma tribo. Um sonho, entendeu? Uma esperança de todos progressarem juntos. Dessas quantidades de família que vieram para aqui, eu acredito que não eram ambiciosas, porque o governo dava terreno, dava quadras nas entrequadras para as pessoas construírem e criarem em Brasília, dava chácaras, dava lotes dentro de Sobradinho. Eu não sei se as pessoas eram desapegadas ou não tinham culturalmente, na parte econômica, que foram perdendo. Nem todo mundo ficou rico, mas eu acho que todo mundo que veio para a construção de Brasília está bem, pelo menos tem sua casa própria. Bom, a respeito das coisas que não foram preservadas dentro da minha cidade. Nós tínhamos no centro de Sobradinho, ali na quadra 8, a Praça Santos Dumont, tá? Do lado da Praça Santos Dumont, nós tínhamos o Cine Alvorada, tá? Nessa Praça Santos Dumont, toda a juventude se reunia no domingo para a gente assistir o matinê. Love Story, Romeu e Julieta, filme de karatê, me entendeu? Então era um local onde que a gente paquerava na praça e ia dar o primeiro beijo dentro do cinema Cine Alvorada. Mais além, nós tínhamos o Hotel do Vovô, que era um hotel grande, de madeira. Então, assim, me dói muito que não foi preservado o Hotel do Vovô, que não foi preservado o Cine Alvorada, que fazia parte da nossa história, e a nossa Praça São Sebastião, a nossa Praça Santos Dumont foi mudado o nome, sendo que existem tantas praças dentro de Sobradinho para ter o nome de outro herói. Eu não estou desfazendo do herói que colocaram o nome da praça, eu só acho que na história não se mexe. Entendi. Mesmo que seja ofensiva, ela está ali para contar algum fato para ficar gravado para o resto da vida. Entendi. Bom, eu lembro que a gente ia para o colégio de Sobradinho caminhando, voltava caminhando, íamos para o cemitério caminhando, íamos para cá, quadra 17 caminhando, a gente ia tomar banho na cachoeira ali do Preto, aqui no Grande Colorado. Nós não precisávamos de veículo, nós não precisávamos de ônibus, não existia perigo.
O único perigo que existia era o cachorro solto na noite. De vez em quando a gente encontrava um bêbado conversando com o poste. Entendeu? Tínhamos o doidinho do pneu, que ele rodava o pneu por todo Sobradinho. Ele já não existe mais, eu acho que ele deve ser lembrado. Nós tínhamos também um senhor, que eu não sei o que aconteceu com ele, que ele andava por todo Sobradinho com o jornal na mão, olhava para o poste, falava com o poste, parava com você, te dava um discurso. Essa pessoa também não sei o que aconteceu. Nós temos hoje em dia, acho que um único comércio que ainda existe, persiste, que é o Bazar Barreto, que eu acho que ele deveria ser tombado. E a Casa Jordânia, que está na quadra central agora, já não é o mesmo local, mas eu acho que o Bazar Barreto ele deveria ser tombado, porque é um comércio que persistiu em todas as décadas até os dias de hoje. E os dois, tanto o seu Antônio Barreto como a sua esposa, estão lá atendendo o público. Que mais que eu posso falar de Sobradinho? Posso falar do ginásio, posso falar de um assistente sardinha que pegava no pé da gente e a gente queria matar a aula. Aí, como é que chama aqueles tijolinhos que são aburacadinhos, borocotó, como é que chama? Cobogó. Exatamente. Então, o ginásio de Sobradinho tem umas paredes dessa. A gente escalava essas paredes e ficava lá em cima sem coragem de pular, porque o beiral era de 1,5 m. Quando a gente escutava, olha o Sardinhas, todo mundo pulava. Me recordo que quando chovia o ginásio inundava e era o melhor dia que a gente tinha no colégio, todo mundo tomava banho naqueles charcos de água. Me recordo também que pra gente entrar tinha que usar as 2 meias. A gente só vinha com uma e mostrava só a perna que estava com medo. Então assim, a gente matava a aula, a gente fazia muita picardia, mas tudo sem maldade. Era uma juventude sadia, até que nos anos 80 a droga caiu pesada dentro de Brasília. E uma das piores drogas que caiu pesada dentro de Brasília foi a cocaína. A cocaína matou milhares de amigos meus, inclusive a AIDS veio junta com as aplicações de seringa e isso foi uma tragédia muito grande. Daí então, nós tínhamos uma educação física que era de verdade. Eram 3 vezes na semana, de 7h30 até meio-dia, sem cessar. E hoje em dia a gente tem na grade curricular 2 horas de engano físico. E isso era muito importante para a gente, porque nos dava saúde, nos fortalecia, tirava o nosso estresse cotidiano, tirava a criança de dentro de casa, que você não sabe como é que era a situação dela. Nossa merenda que a gente mais gostava no colégio era o baião de 2. A gente fazia filas e filas e filas para comer mais de uma vez. O Bancrévia. O Bancrévia era um clube maravilhoso, onde todo domingo era de costume a gente ir para escutar o samba-canção, que geralmente era Martinho da Vila. O Sadeso a gente ia para jogar vôlei. E para ver os nossos grandes jogadores dos nossos times de futebol que surgiram dentro do Sadeso. Que mais que eu posso me recordar? Ai, não sei. A gente tinha muito tucano, a gente tinha muito miquinho do cerrado, tinha muito louro, arara. E que com o contrabando de animais, o tráfico de animais, durante décadas terminou. E agora está começando a voltar com as leis que foram criadas e que está dando resultado. Você nasceu em 58, aí você falou na chácara Campo Índio. Explique onde é que ela fica e fica hoje em Sobradinho. Tá. Descreva o cenário da sua infância nessa chácara, como é que era viver nessa chácara, né? Tá. Como é que era o cenário de Sobradinho nessa época que você era criança, que é 58, né? Na década de 60 você era criança, década de 70 adolescente. Bom,
uma das maiores dificuldades que as pessoas que residiam nessa época, antes da inauguração de Sobradinho, é que não existiam hospitais nem cartório. Se você quisesse ir no dentista, você tinha que ir no Núcleo Bandeirante e pegar carona, porque também não tinha condução. Bom, eu nasci de parteira, correto, e fui registrada em Brasilinha de Goiás, nascida em Brasília, DF, na chácara de Sobradinho. Essa chácara, Campo Índio. Campo Índio. A chácara era uma chácara que o meu pai, ao redor da casa, ele fez um bosque de eucaliptos. Digo eu que eu tenho um pulmão muito bom, porque eu acredito que eu fui criada no meio de eucaliptos, ar muito puro. Bom, como é que era? Eu levantava de manhã na cozinha, tinha um curralzinho de um bezerrinho desmamado, que a vaca morreu, minha mãe alimentando. Na porta do lado desse curralzinho tinha um papel pregado na parede com a assinatura do meu pai. Cada aprontação que nós fizemos, meu pai trabalhava no INCRA, então ele passava 15 dias fora. Minha mãe reclamava do meu irmão, de nós dois, de mim e do meu irmão. Então, cada vez que a gente aprontava, minha mãe ia lá, anotava que aprontava, assinava o papel. Chegava a pregar um papel embaixo daquele, entendeu? Não queira saber quando ele chegava. Bom, eu era repreendida porque eu levantava de manhã e meu café da manhã era correr para os pés de limão bravo e comer 3 limão bravo puro de manhã. Final da tarde eu corria para o coxo das vacas para comer, antes delas babarem, comer o sal grosso. É assim, naquela época a gente pegava passarinho no visgo. Quando meu pai chegava da viagem para dar uma surra na gente, eu e meu irmão corríamos para a mata, íamos para a gruta, que a gente tinha uma gruta secreta, e meu pai gritando e minha mãe gritando para a gente voltar, que não ia acontecer nada. Tinha um pavor de Kombi, porque ele dizia que vinha a Kombi pegar a gente para levar para o colégio interno por causa das aprontações, né? Ele obrigava a gente a arrumar a cama todo dia de manhã, eu odiava, que até hoje eu odeio arrumar a cama, acho que é por causa disso. Bom... Ficava onde a chácara? A chácara ficava de trás do Clube Sodeso, chácara número 27, se não me engano. O nome dela era Campo Índio, meu pai colocou Campo Índio porque ele plantou daquele capim gordura, que ele tem aqueles penachos vermelhos, então toda aquela estrada tinha uma época do ano que ficava tudo vermelho, então ele achava que aquilo era os penachos dos índios, não sei o quê. Campo Índio. Meu pai se dedicava ao gado, ele montou essa cooperativa e ele plantava hortaliças para fornecer para a SAB. Quer dizer, ele forneceu para junto com essa colônia agrícola que formou em Sobradinho, para abastecer toda Brasília, que depois ela foi se ampliando em outras chácaras dentro do Distrito Federal, né? Mas a renda dele mesmo era a renda trabalhando no INCRA como técnico agrícola. Né? Que inclusive ele lá naquele setor do agrícola que tem ali em Taguatinga, como é que se chama ali? Tem um nome. Ele plantou na encosta do morro, pedra pura, ele fez um bosque de eucaliptos. Furaram as pedras, enfiaram a semente com terra e criou um bosque de eucaliptos, né? Ele tinha uma coisa muito grande com a questão da natureza, da agricultura, né? Nunca conheci meus parentes por parte de pai. É o que eu ia te perguntar agora. Eu queria voltar um pouco ainda nessa história. Tá. Então, por parte do seu pai, essa história é bastante interessante. Então, por parte do seu pai, um alemão que acabou indo para o Uruguai. Não, alemão não, um polonês. Um polonês. E eu sofri bullying de ser chamada de alemoa. Isso que eu queria agora. Sofri bullying no colégio por ser chamada de alemoa. Uruguai. Branca azeda, barata descascada. Olha as veias dela, ela é transparente. Pregava um chiclete no meu cabelo, porque dentro do meu colégio, como eu acho que
que por causa, não sei se do povo nordestino, todo mundo usava o corte Joãozinho. Hoje em dia as pessoas valorizam o seu cabelo. Naquela época o pessoal se sentia envergonhado de ter cabelo crespo. Isso é uma besteira para mim. Verdade. Deus fez cada um do seu jeito. Então o ser humano ele tem que aprender a se aceitar. Verdade. Entendeu? Como eu me aceitar? Me chamavam de girafa. Olha, eu sofri mais bullying do que uma pessoa negra, eu te garanto. Tá? Mas bullying mesmo. Todo dia tinha briga no final da tarde e meu irmão até vinha me buscar, eu botava os irmãos para brigar e ficava os culpados olhando os irmãos brigando. O primeiro casamento foi na Polônia, onde ele teve uma filha que se chamava Ana Karen, ela faleceu recentemente. Eu a conheci, que foi minha única parente de parte de pai, que minha irmã foi a Ana Karen. Que também nunca me deu bola. Eu procurei ela muito, fugi de casa, fui atrás dela, mas nunca me deu bola. Ela fazia parte daquele movimento Tupamaro no Uruguai. A minha irmã era Tupamara, né? Então teve uma história bem brava de perseguição militar lá no Uruguai com os Tupamares e ela foi para a Venezuela. Tá? Mas ela cometeu uns atos bem ilícitos no Uruguai porque fizeram muitos atentados terroristas que envolveu pessoas inocentes. Então eu não sou de acordo com esse tipo de ideologia enfermiça. Mas a família da sua mãe no Uruguai você tem contato? A família da minha mãe no Uruguai tem contato. Meu avô é espanhol dos Países Bascos, descendente dos antigos Atlantas, Atlanta perdida. Isso é as histórias que eles contam, né? Eu só repito, se é mentira é problema deles, eles que mentiram pra mim. Aí meu avô, porque assim, naquela época, sempre tinha que ter um filho na Europa, um filho que era ou freira ou padre. Aí ele estudou nos colégios para ser padre, mas ele não quis ser padre, ele fugiu da Espanha e veio para... O seu avô materno, né? E veio para o Uruguai. Lá em Artigas, casaram a minha avó obrigada com meu avô, ela não queria casar com ele. Lá tiveram bastantes irmãos, acho que eram 12 filhos. Sua mãe era um desses, né? Acho que 2 morreram logo jovem, com as enfermidades da época. E depois se mudaram para Atlântida, no departamento de Canelones, Uruguai, onde meu avô se dedicou fez um parque de pneus de carro, de borrachas, que você pulava, balançava e alugava cavalos. Vivia do turismo de aluguel de cavalos. Na sua opinião, esse ideal que seu pai teve de sair do Uruguai e vir para o Brasil, mas vir para o Brasil já direto com a ideia de vir para Brasília no contexto da construção, né? Porque Brasília começou em 56, 57. Em 58 você já nasce aqui em Sobradinho. O que você acha que moveu seu pai a produzir essa epopeia gigante, tão encantadora? Domínio, comando, estar no controle, ser um presidente, ser um governador, ser o dono da palavra, o dono da ideia. Eu vejo mais por esse lado, eu não vejo tanto de lado aventura. Tá. Você me entende? O Iris Memberg era deputado federal, Iris Memberg na época, e ele foi um dos articuladores da colônia agrícola em Sobradinho, Iris Memberg. Ele era um deputado federal, inclusive do Rio Grande do Sul. Você acha que seu pai, nessa época, houve alguma influência desse deputado gaúcho com seu pai, já que lá Rio Grande do Sul? Não, né? Porque foi assim. Antes ele veio conhecer aqui. Aí ele veio de avioneta até Goiânia. Ele desceu, veio pra cá e ele andou toda essa região a cavalo. Antes de se mudar, ele fez um tour, né, para conhecer. Isso. Eu tenho que procurar essa foto, porque eu tenho essa foto dele a cavalo, tenho a avioneta, tenho tudinho. Então ele veio,
a cavalo e ele recorreu toda essa região ao redor do que ia construir a demarcação do centro da capital. Quando ele chegou aqui, ele ficou apaixonado. Quem é que não vai ficar apaixonado por Sobradinho? Vocês me desculpem, qual a cidade satélite mais apaixonante? Você sabia que eu acho que aqui é a cratera de um vulcão? Se você observar Sobradinho de cima, dali do polo do cinema, aqui tudo faz um ovo, ao redor toda uma cratera, todo ao redor de Sobradinho é a cratera e o centro é como fosse um ovo. Verdade. É uma, como é que eu vou te dizer, como é que se fala isso culturalmente? É uma geografia, não? É uma topografia, não sei. É geomorfologia, né? Isso. O relevo ele é desenhado no sentido de que realmente tem essa configuração do desenho que você está falando. Exato. E eu sempre achei isso incrível. Eu falava, gente, a gente está na boca de um vulcão e ninguém ainda prestou atenção. Então, assim, ele achou isso aqui fantástico. Ficou fascinado. E vou lhe dizer uma coisa. Fercal, Planaltina e Sobradinho é o setor mais lindo de Brasília e que não venha evolução, que não venha que morra por aqui. Não quero mais ninguém aqui. Podem me dizer que eu sou xenofóbico, que eu quero, não me importa. Eu já estou velha, posso ser presa, que eu vou tirar as férias na cadeia. Entendeu? O que eu não quero é que venha o progresso para minha cidade. Porque a partir do momento que vier o progresso para Planaltina, Fercal e Planaltina, ou Sobradinho, Fercal e Planaltina, acabou a nossa maior riqueza, que é a natureza. Verdade. Me diga onde dentro de Brasília, daqui a pouquinho você vai ver umas araras cruzando o céu aqui. Tem hora que elas dão uns rasantes aqui e eu plantei aquele pé de pequi para elas. Que eu descobri que elas adoram pequi. Porque eu vi um pé de pequi ali no condomínio Fraternidade com 17 contadas, a arara destruindo ele. Eu quero que elas venham aqui. Entendeu? Então, assim, mexer nessa cidade, o que está tem que melhorar. Verdade. Na parte de saneamento básico, na parte da segurança e tudo, mas não tem que aumentar mais um centímetro. Com certeza. Porque senão a gente vai perder toda a beleza. Vou voltar mais à sua infância. Quer dizer, em 1965, você tinha 7 anos, primeiro ano da ditadura militar, Sobradinho começando, né? O pessoal saiu da Vila Mauri. Vamos aqui fazer um filme na nossa cabeça, né? Aquele tanto de família saiu ali, o lago começou a represar, final de 58, 59. Ou seja, você nasce exatamente nesse contexto que estava se configurando as coisas para inaugurar a capital. Quer dizer, você nasce em dezembro de 58, naquele momento o lago já estava em construção. Em setembro de 59, no aniversário do JK, dia 12 de setembro, ele determina, né, que a partir daquele dia tinha que represar mesmo o lago, e o pessoal que morava nos canteiros de obras começa a ficar preocupado que tinha que sair dali. Então, nesse contexto, a gente tem a Vila Bananal e a Vila Mauri, que o pessoal começa a ficar preocupado, se deslocar para o que era a colônia agrícola, que acaba virando a cidade, o loteamento Sobradinho. Em 65, a gente tem uma cidade em formação. E você com 7 anos, em 66, 8 anos, nessa sua infância aí de 7 para 10 anos, até o final de 1970, como é que era assim a vizinhança, as casas, tudo de tábua? Como é que o cenário que ainda ficou na sua cabeça? Bom, primeiro, todas as ruas eram de cascalho. A gente comprava o bamba branco, eu acho que era influência dos cariocas, entendeu? Todo mundo usava bamba branco, porque você sabe que existe uma influência de cada origem, de cada raça, né? E a gente tinha que todo final de semana lavar o bamba branco e passar maisena para ele ficar branquinho, porque ele ficava vermelho do barro vermelho. A gente andava pela cidade, eram as estradas de barro, as casas eram todas de madeiras, todas aconchegantes, muita carroça, o que mais tinha era carroça. Do que eu posso lembrar, gente? Esses chacareiros, com o tempo eles foram embora, porque originalmente era para ser um setor de chácara, Sobradinho virou cidade. Existia naquela época, a gente esperava o ano todo, que era a festa junina na chácara do Seu Júlio. Era a melhor festa junina que existia em Brasília, era a festa junina da chácara do Seu Júlio.
Ele enfeitava a chácara todinha e todo mundo ia para lá. Eu me lembro quando eu ia pro dentista, que eu fugia, que era o único dentista que existia em Sobradinho, era o Dr. Antônio. Era tipo assim, senta, faz o buraco, tamanho de uma cratera, brrr, e mexe aquela mata, pode ir embora. Verdade? Aquilo lá era aterrorizante e era sem anestesia, viu? Olha, o que eu lembro muito é da gente vir visitar as pessoas, as famílias, porque, por exemplo, minha mãe tinha uma família aqui na quadra 8, de peruanos, tinha a família do seu argentino, tinha a família da dona Geralda, do seu carroceiro. Então, assim, a gente fazia visita, só que a gente recebia mais visita na chácara da gente do que a gente saía. Eu vinha sair mais quando eu, por exemplo, eu estudava a primeira escola classe que existiu em Sobradinho foi a escola classe Nazareno, que era de uns norte-americanos, pastores, tá? Então, ali eu saía da chácara caminhando, tinha uma pinguela, o Sodésio já existia, tinha uma pinguela dentro do Sodésio porque, veja só que coisa louca, a água não é de ninguém, é universal. Só que naquela época existia uma briga do seu Velmon de Paula com a água que vinha para todo Sobradinho. Ele queria cobrar de todo mundo. Por detrás das chácaras acho que foi pelos escravos, foi feito um que se chama rego, né? Sim. Rego. Foi feito um rego que abastecia diretamente dentro das chácaras para as plantações. E depois tinha o córrego, que esse córrego que passa aqui em Sobradinho, né? Normal, está todo poluído por causa do hospital de Sobradinho, que jogava na época todos os detritos dentro dele. Que isso para mim é um absurdo. Verdade. Não precisava ter o conhecimento que a gente tem hoje, tem que ter a lógica. Com certeza. Né? Então, meu pai vendia a água para um Sodésio. Nós tínhamos o título do Sodésio porque meu pai vendia a água para o Sodésio para jogar para as piscinas. Então nós tínhamos permissão de passar por dentro do Sodésio para sair para Sobradinho e não dar aquela volta toda grande. Então eu me lembro da gente passar a pinguela sozinha, entendeu? E ir para a escola essa classe Nazareno e depois voltar sozinha. Entendeu? Então a escola classe Nazareno foi a primeira escola que Sobradinho teve, feita por uns pastores norte-americanos. Você chegou a conhecer o seu Velmon de Paula, que ele era um dos donos das terras, né, do Sobradinho, e o finado Sebastião de Souza e Silva. Ele é o pai do Hermes de Paula, né? Aquele que foi secretário do Agnello, não sei, né? Não sei. Esses nomes... O Velmon era um dos donos dessas terras, que hoje é a cidade de Sobradinho. Sim. Mas você chegou a conhecê-lo? Não, eu posso ter conhecido, só que era criança. Eu não tenho lembrança. Era muito pequena, né? Eu não tenho lembrança. Porque meu pai, na cultura dele, quando tinha as reuniões dali, criança não está no meio de adulto. Correto? Só quando tivesse um almoço, um chá, uma confraternização, e meu pai fazia muitas confraternizações na chácara. Muitos almoços, muitas coisas. Inclusive, ele era muito amigo do Aricunha. Que o Aricunha, naquela coluna que ele tinha no Correio Brasileiro, visto, lido e ouvido, ele deu espaço para o meu pai escrever e dar as opiniões e não sei. Olha, o que eu tenho a lhe dizer é que tem gente que não gostaria de voltar para trás. Eu gostaria. Era melhor, né? Não, é porque eu não vejo mais aquele calor humano. Por exemplo, era, como você viu naquela reportagem do Aricunha, uma cidade que se meu carro quebrasse aqui, todo mundo parava para ajudar sem se conhecer. Havia cooperação. Exatamente. Uma família ajudava a outra, uma pessoa se importava pelo outro. Essa cidade ela era tão perfeita até os anos 80, ou passando dos 80, que quando eu, por exemplo, viajava para o Uruguai,
uma cidade que está próspera, que está construída e tudo, eu sempre falava, eu moro no melhor lugar do mundo. Já saí de Brasília, já estou falando num contexto maior, já saí de Brasília para morar em Florianópolis, em Belém do Pará, em Santana do Livramento, no próprio Uruguai, e Mas voltou. volto correndo para cá beijando o solo brasiliense. Que amor, né? Você sabe por quê? Porque aqui é o único lugar do mundo que é permitido a diversidade. Verdade. E é isso que a Secretaria de Cultura, quando coloca os parecistas para analisar nossos projetos, não entendem. Aqui você não vê a pessoa vestindo uniforme. Quando eu fui para Florianópolis, todo mundo vestia só um tipo de calça e um tamanco de não sei quantos tamanhos de altura, e eu não vestia isso e eu era um ser estranho. Entendeu? Aqui você vê gente de chinela havaiana, vê gente de salto, vê gente vestido de amarelo, de vermelho, de verde, de índio, de tudo. Aqui você vê a pessoa falando de várias formas, se expressando de várias formas que outro local a gente não tem, né? consegue. O Plano Piloto está perdendo isso. É verdade. Sobradinho, Fercal, Planaltina ainda mantém essa característica, entendeu? Então, assim, para mim, Sobradinho continua sendo o melhor lugar do mundo. Então você acha que a década de 80 foi uma fase de transição nessas mudanças de comportamento entre as pessoas? A década de 80 é o período que você estava entre 20 e 30 anos. É a geração do rock and roll, Renato Russo, bandas. Como é que foi seu envolvimento cultural? Tá, quando o governo do Rio veio para Brasília, depois da inauguração, houve uma mudança muito grande. Sim. Porque nós tínhamos o povo nordestino, trabalhador, pacato, Que construiu a capital. solidário, humilde, batendo de frente com carioca, cheio de lábia, cheio de alegria, cheio de samba, cheio de felicidade, cheio de onda, de ginga, entendeu? Então aí bateram as duas Culturas. as duas culturas, entendeu? As duas culturas. Aí foram se miscigenando, se miscigenando e se aceitando. Tá? Porque, por exemplo, Sobradinho, as primeiras casas foram tudo para o governo. Sim. A quadra 2 foi para o governo, todas essas primeiras casas da quadra 5, quadra 3, todas elas foram para o pessoal que veio do Rio de Janeiro. Ah, é? E o restante de trás era todo o pessoal que veio do Nordeste. Que era da Vila Maurício. Porque existiam as casas da X. Ah, Essas casas da X eram as casas onde veio esse pessoal que foi transferido para a capital. entendi. Entendeu? Aí, no meio dessa toda confusão, vieram os filhos dos deputados. Os filhos dos deputados iam para Miami, de férias, enquanto nós estávamos aqui na nossa lagoazinha, lá na nossa, como é que se chama? Águas Emendadas. Águas Emendadas. E eles em Miami. Então esse pessoal veio e trouxe a cultura do rock para cá. Entendeu? Só que um rock diferente. Eu nem chamaria de rock and roll, porque eu acho assim que a sonoridade do rock and roll lá dos Estados Unidos... Com o rock do Cerrado. É muito diferente. Ele merecia uma caracterização específica. Uma outra definição de ritmo. De ritmo. Paralelo, sim, mas de ritmo. Então as culturas foram se misturando, mas aqui em Brasília, todo mundo tem aquele negócio, Brasília é a capital do rock. Me perdoem. Aqui no início, o que eu lembro era da viola caipira, a catira e o forró pé de serra do nordestino. Que a gente ia para a chácara e o terreiro, a poeira levantava. Era predominante. Era predominante. E o rock depois se infiltrou e foi crescendo. A senhora contar um pouco para nós como é que foi a aventura de vir para o Brasil, principalmente para Brasília, do ponto de vista da senhora como mulher. Ai, sim. O senhor sabe que realmente foi uma aventura. Uma coisa assim,
Principalmente porque meu esposo ele esteve no Brasil em uma época. E então ele disse o seguinte, ele gostou demais de aqui, sabe? Quando escutou Juscelino Kubitschek que queria fazer a nova capital, ele falou, vamos para lá. Não, vamos a ver. Aí viemos e chegamos a Brasília. Brasília não, a nova capital, em 1957, em julho. Então viemos em um caminhão do Uruguai com umas quantas pessoas. Muitas deles desistiram aqui porque viram que realmente não era o que eles imaginavam, não? Muito difícil. Aí a Nova Cap nos deu para escolher um lugar dentro do Distrito Federal, para ficarmos e tudo. E meu esposo viu aí na parte de Sobradinho, que tinha um córrego, um rio, não? Então nos ubicamos ali, nessa chácara, não? Realmente foi muito difícil ao princípio, porque nós viemos de Montevideo, da capital. Meu esposo ganhava muito bem lá, trabalhava em inteligência e enlaces no Uruguai, em Montevideo. Na polícia era tradutor público, sabia vários idiomas. Então. E eu era funcionária pública. Inclusive fui funcionária pública no Uruguai com 14 anos. Porque minha mãe era muito política. Então falou com o yerno do presidente naquela época e falou, olha, eu quero que você consiga um trabalho para minha filha. E ele me colocou aos 14 anos, um mês depois veio minha nomeação. Então nós vivíamos muito bem, uma situação econômica ótima, mas ele sempre tinha esse desejo de ser um empreendedor ou algo, não? Aí ele colocou em Montevideo um anúncio, não? Invitação ao triunfo. E apareceram muitas pessoas. Uns eram motoristas, outros carpinteiros, enfim, todo uma cama. Mas o que acontece? A gente chegou aqui e fomos primeiro a Lambari. Em Lambari ficamos morando lá. Era o Moisés Perotto, que era dueño daquela fazenda. Então, quando chegamos, não sabíamos onde ubicarmos, nos ubicamos lá. Depois, meu esposo entrou em contato com a nova capital e falou, não, Jorge, você pode escolher dentro do Distrito Federal onde você quer morar. Porque naquela época eles precisavam muito de pessoas aqui. Sim. Aí escolhemos esse lugar. Aí, bom, coisas que nunca tínhamos feito, tivemos que fazer, não? E vimos crescer tudo, não? Sobradinho, o que passa? Como se fundou Sobradinho? Porque nós nessa chácara tínhamos aqueles fornos a lenha, não? E tudo. E meu esposo começou a criar porcos. Então ele convidava muito o pessoal da Nova Cap para ir os domingos a comer lá em casa, não? Então, naquele tempo era o doutor Inácio, era um que se ocupava de fundar em Sobradinho cidades satélites. Então meu esposo falou assim, escuta, eu acho esta chapada aqui muito bonita, Sobradinho, para uma cidade. Eles pensavam fundar isso em Torto. Aí ele falou, você acha, Jorge? Falaram. Disse, sim. Bom, então vamos fazer o seguinte. Ele implantou a cidade de Sobradinho ali. Então nós vimos crescer todo isso, sabe? Ou seja, muito bonito. Naquela época todo mundo se ajudava. Sim. Outra coisa mais interessante, como é que o pessoal do Nordeste, nordestinos, que passavam fome, vinham com
pegaban un burrinho o algo, vinham caminhando meses e meses a chegar acá. E eles foram os que realmente trabalharam na Fundação de Brasília. Sabe, uno fica impressionado com isso. Nunca tinham pegado um tijolo nem nada, aí foram, que são os pioneiros realmente. Ficavam na Cidade Livre, não? Naquela época toda, como um faroeste americano. Todo com aquelas casas de madeira e tudo. E nós aí, justamente, nessa chácara, fizemos a casa de madeira, todo. Muito bonita, viu? Ou seja, era muito lindo naquela época, muito lindo. Pero como é como todo, sabe? Se vai transformando. Mãe, conta quando a senhora ia a cavalo para Planaltina fazer compra. O que, minha querida? A senhora ia a cavalo para Planaltina fazer compra? Ah, sim, também. Meu esposo, ele ficou, porque é assim. Meu esposo não era uruguaio. Ele era nascido em Varsóvia, pero filho de alemães, não? Ele veio depois da Segunda Guerra Mundial para o Uruguai, não? E fala que ele me conheceu no Uruguai. Nos casamos, eu vim com meu filhinho, que nasceu no Uruguai, eu vim nessa viagem com um menino de 2 anos e meio. Não? Então, elas nasceram, a Elizabeth, que é o nome dela, e Alicia acá nessa chácara. Campo Índio. Nessa chácara, eu fico boa, hoje as mulheres têm tantos problemas para ter filhos. Meus filhos nasceram enormes. Olha, elas 4 quilos cada uma. Meu filho no Uruguai, pero era diferente, morava na cidade, todo, não? E como chegava a hora do parto, é que aí encontramos uma parteira nordestina, essas mulheres mais práticas, não? Aí eu tive elas, mas muito difícil os partos. Difícil. Muito. Mas aí ficaram, não? Então, a Elisa, essa primeira, nascida em Sobradinho, não? Pois sim. Deixa eu perguntar para a senhora uma coisa. O doutor Inácio de Lima Ferreira foi o engenheiro que fez a planta do loteamento de Sobradinho. Pelo que a senhora contou, ele tinha contato direto com o marido da senhora. Sim. Essas primeiras famílias que mudaram para Sobradinho, a maioria era nordestina e veio da Vila Amauri. Fala um pouco dessas famílias, como é que foi esse contato? Sim. Porque é assim, Sobradinho foi fundado muito, eu acho, por gente que veio do Nordeste, não é? Porque depois, sim, agora, ultimamente, vieram gente de Rio, ou seja, de Rio, de São Paulo, todo. Mas é mais um nordestino. E algo assombroso, esses nordestinos, os filhos, estudaram os filhos acá, e todos eles se formaram naquela época, não? Por isso digo, não? É verdade. Sim. E bom, e aí então, claro, tinha umas saudades enormes de minha pátria. Ai, do Uruguai. Eu nunca escrevi para minha mãe, olha, eu estou com uma necessidade enorme de coisas aqui. Não falava, mamãe, está lindo, está ótimo, está tudo ótimo. Aí eu ficava embaixo dos árvores por lá e chorava, com saudades, não? Com saudade, né? Sim, mas é assim, sabe? Eu acho que o pioneirismo é uma coisa muito bonita. Eu admiro o pioneirismo americano. Eles saíam naquelas carroças, iam nesses lugares, aí enfrentavam índios, enfrentavam tudo, não? Muito lindo, sim. Que bom. O marido da senhora faleceu quando, seu Jorge? Ele em 1959. Não, desculpe, 1977. 77, né? Ele tinha 59 anos. Ah, novo, né? Novo, sim, novo. Assim. Ah, que bom. Só um pouquinho. Luciana, quiser fazer as perguntas? Eu estou já aprofundando
estudando aqui com ela. Ah, tá. Se você quiser. Pergunta para ela A título de registro até. quantas pessoas vieram nesse caminhão, se ela lembra de algum dos... No, disculpe, no é 76, foi 78. Quando que seu pai faleceu, hein? 78. Elisa? Ah, esqueci. 78, né? 78, sim. Ah, Sim. E ele, sabe Eu quê? acho que essa conversa com ela, mas a título de registro para Elisa. Né? Porque é importante que ela tenha. entendi. Ele escreveu umas coisas, porque ele era escritor. Ele escritor A Grande Bofetada, um livro que foi publicado, e tinha outro para publicar. E até mais, ele escreveu uma poesia muito bonita sobre Brasília. Que eu não sei porque, eu falei, Elisa, porque ela gosta muito dessas coisas. Por que você não publica isso tão bonito? Esses livros estão com a senhora, não foram publicados, não. E como que eu... Esses livros não foram publicados, mas estão com a senhora? Isso, eu tenho que buscar onde que está, sabe? O Elisa é muito bonita, falando sobre a Praça dos Três Poderes, sobre os ministérios que parecia que eram soldados alinerados. Ele tinha uma imaginação muito grande, sabe? Era um sonhador. Não se interessou por fazer dinheiro acá nem nada. Ele se interessava por outras coisas. Se interessou muito, que dizendo assim, plantando dá. Essa era a ideia dele, não? Porque falavam, as terras acá do Distrito Federal não prestam, não para agricultura, para nada. Ele falou, plantando dá. Aí na chácara essa, ele corrigiu todo, solo, todo, plantou de tudo e todo dava, sabe? Nessa chácara Campo Índio, a senhora morou quanto tempo? Nessa chácara, olha, nós moramos desde esse ano, nós nos mudamos para a chácara, mais ou menos. Primeiro foi assim, quando viemos para fazer a casa, ficamos em um rancho ali, que havia a pique. A pique, não? Falou a pique. E nesse rancho aí, o senhor não sabe o que nós passamos lá. Acontece que esse rancho era todo. Um dia cai uma coisa ali, na cama, onde estava meu filho. E então meu esposo le ligou um lampião e era um barbeiro. Bom, esse barbeiro foi o seguinte, eu estava apavorada por a doença de Chagas. Então, o que aconteceu? Um dia, meu filhinho, ele começou tinha como um buraquinho, não? Aí na cabeça eu digo, ai meu Deus. Aí não, sabe que era um verme. Aquele que... Bom, muito bem. Depois, sabe que? As cobras. Tinha muito buraco no chão, que era de terra, do rancho esse, e era puro cobras. E nós tínhamos uns gatinhos. E eu digo, ai meu Deus, eles gritavam de noite, o que acontece? O que acontece? Então, o que era? Eram as cobras que ficavam neles, não? E eles morriam, gritando, morriam. E depois, justamente para fazer essa casa, lá, veio como é que se chama? Como é isso que trabalha na madeira? Elisa. Aí não me sale bom. Esse nome que construía casas de madeira, não? Então, a Nova Cap nos prestou ele para fazer essa casa, não? E então ele ficava lá no rancho também. E uma noite disse ele assim, fiquem quietas, não se mexam. Porque tínhamos a galinha com aqueles cocacinhos, e a galinha começou não? E então ele disse, não se mexam, que é uma cobra, não? Então ele pegou uma coisa assim, matou ela. Não? E
E nessa época, meu esposo, por exemplo, viajava muito no caminhão para trazer madeiras e coisas da Norcap, não? Mas os caminhos eram puros, era puro lodo. E então, o que acontece? Tinha que vir os tratores para tirar os caminhões atolados, não? E bueno, e então, aí, que passa? Nós ficamos sozinhas. Eu tinha uma irmã minha que tinha vindo. A ver Era com a novinha. senhora do Uruguai para cá. Do Uruguai, uma, Elsa. ¿No? Y entonces ella, porque ella me quiso acompañar cuando salimos de Uruguay, ¿no? Y bueno, y entonces ahí ella ficaba así, ella dice, ella era hasta muy corajosa, digamos. Y ella dice, no, fica quieta, digo, ahí Elsa, me parece que tenga alguna cosa ahí. Ahí o carpintero veio e matou a cobra. Então é assim, depois passamos a dormir no caminhão, sabe? No caminhão que ele ficava do outro lado, ao lado do córrego Sobradinho, porque para a chácara tinha somente aquelas pontezinhas que para não entrar cavalo, sim, aí, não? E, enfim, eu a vezes estou pensando com minha idade, volto nessas coisas, não? Digo, poxa vida, quantas coisas que nós passamos, não? Chegou novinha no Brasil, né? Ah, novinha, eu era novinha. Julho de 57. E outra coisa, minha querida, não somente isso, você sair de um lugar com todas as comodidades, nós morávamos no centro de Montevideo. A Mercedes Urquiza, que também é uruguaia, que veio para cá, tinha contato com a senhora, a Mercedes Urquiza? Lo que acontece é que meu esposo me acuerdo que naquele tempo, creo que de Brasil, da Embaixada do Brasil, eles ajudaram muito, sabe? Demasiado a gente. Nós viemos do Brasil já com residência própria para... saímos do Uruguai com residência própria para o Brasil, porque através da embaixada. Meu esposo disse, ai, sim, claro. Me parece que naquele tempo era Iri Ferrari Valls, o cônsul lá, não? E bom, e aí nossa vida, sabe? Tem tanta coisa. Tanta coisa. Uma história longa, né, bonita? Olha, é como se é uma saga, é como se fosse, sabe, um filme interminável. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.